Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai começar, né, a aula falando de modelos atômicos, que é o tópico da nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e mostrar o que está lá na plataforma. Vou explicar o que tem, depois eu vou fazer uma explanação. Então, o que tem, né, lá na plataforma? Já apresentei para vocês, né, a sala da disciplina. A aula 1 foi semana passada, já passou, né, já acabou. E hoje, né, nossa segunda semana aí de conteúdo, a gente vai para a aula 2, falando dos modelos atômicos. Então, o que tem aqui para vocês, né, na plataforma? Tem um livro falando sobre a teoria atômica, o desenvolvimento dela, tá? E tem aqui 3 videozinhos do YouTube, tá? Falando um pouquinho, né, de cada parte, do que levou, do que o desenvolvimento do modelo atômico resultou para a gente de conteúdo, né? A gente consegue, então, descobrir a massa do átomo, né? Resultou também na gente adotar o mol como uma quantidade de medida, né? Para determinar a quantidade de matéria, né? Para falar em termos de átomos e de moléculas e de íons. E tem um videozinho aqui também do experimento de Thomson, tá? A gente vai falar na aula de hoje de alguns experimentos, né, que levaram os cientistas a adotar o atual modelo de átomo que a gente tem. A gente não vai chegar no final do átomo, a gente vai chegar até o átomo de Bohr, que é o último modelo atômico aí que a gente tem, só que a gente ainda tem entendimentos mais modernos e mais profundos de como é o átomo, tá? A gente vai começar lá, desde a teoria de Dalton, que enxergava o átomo como uma bola de bilhar, e vamos chegar até Bohr. E numa próxima aula, acho que daqui 1 ou 2 semanas, a gente vai falar um pouco mais sobre esse modelo atômico no nível da química e da física quântica. E aí, de atividade dessa semana para vocês, tem esse questionário aqui sobre modelos atômicos. Esse questionário, né, ele tem 10 questões e ele é um pouco mais teórico, tá, gente? Diferente daquele de unidades e medidas, que tinha mais cálculo, tá? E aí eu coloquei 90 minutos para vocês poderem fazer o questionário. Novamente, vocês podem fazer 2 vezes, 2 tentativas, né? E a tentativa, né, com maior acerto é a que vai valer ponto. Eu vou, então, gente, começar a explicar um pouco mais o conteúdo. Então, minha gente, eu já falei para vocês, a ideia de átomo surgiu há muito, muito tempo. Na verdade, foi Demócrito, né, que adotou esse primeiro termo, né, de átomo lá na antiguidade, na Grécia Antiga, falando que a matéria deveria, que a natureza como um todo, né, deveria ser constituída por uma partícula indivisível, pequeniníssima e indivisível, né? Só que essa ideia foi abandonada, né, durante muito tempo, e somente aí no século XIX, com John Dalton, que ela ganhou força novamente, né? E ela deixou apenas de ser uma teoria baseada em ideias, né, dos filósofos, para ser baseada também em experimentos. Dalton, né, ele é aí da mesma época de Lavoisier. Os dois fizeram muitos experimentos com reações químicas. E o que eles determinavam nessas reações químicas? A massa inicial e final de que eles usavam, né, nessas reações químicas. Então, eles conseguiam medir, já nessa época, né, a massa, por exemplo. Eles pegavam um composto, por exemplo, óxido de mercúrio. Então, eles conseguiam medir a massa daquele composto, eles aqueciam aquele composto. E aí, eles observavam que aquele composto se transformava em outras coisas. Se transformava, por exemplo, em mercúrio e oxigênio. E eles conseguiam coletar, né, esse gás oxigênio e também o mercúrio gerado dessa reação, que é até uma reação de decomposição, né, da decomposição do óxido de mercúrio. Então, eles conseguiam medir exatamente, né, a massa da reação no início do composto, o óxido de mercúrio, e no final da reação, eles conseguiam medir a massa de um produto, o oxigênio, e do outro produto, o mercúrio.
Então, eles começaram a fazer uma série de reações, né? E eles conseguiam medir essas massas, então eles conseguiram ver que os átomos, eles estavam combinados sempre em determinadas proporções, e que existiam partículas fundamentais que davam características a cada substância, né? Por exemplo, o óxido de mercúrio, ele é um sólidozinho amarelo, né? Quando ele é decomposto, ele se transforma em gás oxigênio, que é um gás incolor. Eles conseguiam coletar esse gás, né? Utilizando algum tipo de vidraria. E em mercúrio, que é um metal líquido, né? A temperatura ambiente. E aí, então, eles foram estudando essas reações, né? Lavoisier propôs as leis dele, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e Dalton também propôs, né, o que a gente chamou de leis dele, que na verdade era uma teoria baseada nesses experimentos, em que ele sempre tinha, né, a mesma proporção ali de átomos em um determinado composto, independente da quantidade que ele usasse, tá? Então, ele foi fazendo esses experimentos e ele fez alguns postulados. O que ele pensou para poder explicar, né, os experimentos que ele fazia, a reação que ele fazia, no termo em nível, né, atômico. Então, ele propôs o quê? Que cada elemento é composto de átomos, né? Então, já tinha conhecimento de alguns elementos da tabela periódica, não todos, lógico, mas já tinha de alguns elementos. E como que ele determinava que aquela substância que estavam estudando era um elemento? É quando eles não conseguiam mais decompor aquela substância, né? E as reações que eles usavam de decomposição naquela época era o aquecimento ou a passagem de corrente elétrica. Então, vamos voltar aí ao exemplo da decomposição do óxido de mercúrio. O óxido de mercúrio, HgO, sólido, se decompondo em Hg líquido e O2 gasoso. Eles faziam essa reação de decomposição, por exemplo, por aquecimento. Aqueciam, símbolozinho que a gente usa para mostrar uma reação por aquecimento, tá? Mas eles também poderiam passar uma corrente elétrica para verificar se a substância se decompunha ou não. Observe, então, eles estavam estudando um sólido amarelado, que eles conseguiam fazer a decomposição desse sólido para outras duas substâncias. Então, eles pegavam, por exemplo, aquele metal líquido que eles obtinham e tentavam decompor também, seja por aquecimento, seja por passagem de corrente elétrica. Se ele não conseguisse decompor aquela substância, né, é porque aquela substância não era um composto, era uma substância elementar, ou seja, de um elemento. Então, assim, eles iam identificando os elementos, né? E Dalton diz o quê? Né? Que um elemento são átomos do mesmo tipo, né? Todos os átomos de um elemento são idênticos, né? Esse foi o segundo postulado dele. Isso naquela época, que está escrito exatamente como ele postulou. Hoje a gente sabe que os átomos de um mesmo elemento são aqueles que possuem o mesmo número de prótons, né, no seu núcleo. Eles podem ter números de nêutrons e números de elétrons diferentes, né? Mas foi assim que Dalton postulou, né? A terceira lei de Dalton aí é que nas reações químicas os átomos não são alterados. Então, nas reações químicas, né, os átomos permanecem os mesmos. O que acontece com eles? Eles apenas são religados, eles são rearranjados, né? Eles deixam de fazer uma ligação para fazer uma nova ligação. Mas o átomo, né, ele tem a sua integridade mantida, né, enquanto átomo. E o quarto postulado de Dalton é que os compostos são formados quando os átomos de mais de um elemento se combinam. E, além disso, né, ele formulou também, né, a lei das proporções múltiplas. E quando os dois elementos formam diferentes compostos, a proporção da massa dos elementos em um composto será relacionada à proporção da massa do outro, através de um número inteiro pequeno. Que é aí que até a gente chega nas fórmulas químicas, né?
que eles não conheciam na época, tá? Então, fazendo essas reações, ele poderia, por exemplo, decompor a água e verificar, né, que a proporção de hidrogênio para oxigênio, existia uma proporção, né, em massa de hidrogênio para oxigênio. Em mol, como a gente conhece a fórmula da água, né, é muito fácil a gente ver. Só que nessa época ele ainda também não tinha, né, esse conceito de mol, né, que é de 2 mols de hidrogênio para 1 de oxigênio. Mas essa proporção também existe em massa. E aqui, gente, e esse átomo de Dalton, né, ele propôs, ele fez essas seguintes afirmações baseadas em seus experimentos e propôs, né, que o átomo ele seria como se fosse uma esfera maciça, uma bola de bilhar. E ele também não fala se esse átomo tem carga ou se ele não tem carga. E aqui eu coloquei para vocês 2 fotinhas, tá? Que eu tirei desse site aqui, tá? Mostrando, né, um microscópio eletrônico de varredura hoje que consegue, né, enxergar átomos de carbono. Aqui a gente está numa escala de 2 nanômetros, né? Fala assim, eu vejo nitidamente o átomo. Não vê, né? Mas a gente vê o que poderia ser esse átomo, né? E como ele corresponde ao modelo de Dalton, esse modelo de esferas, né? E aqui seria na escala de 1 nanômetro, tá? A gente tentando dar um zoom aqui para enxergar esses átomos. E aí, então, Dalton, né, no início do século XIX, propôs essa teoria. E aí, mais tarde, né, os cientistas constataram que o átomo, ele não era neutro, né? Ele tinha alguma coisa nele, era carregada, ele tinha entidades carregadas, tá? E isso foi detectado num experimento famoso, que foi muito estudado, tá? Que são os tubos de raio catódicos. O primeiro cientista a fazer um tubo desses, tá? Tinha o nome de Crookes. E esses raios catódicos, né? Esse experimento também ficou conhecido como ampola de Crookes. Só que muitos cientistas da época, né, estudaram através desse experimento e foram aperfeiçoando esse experimento. Então, o que consiste basicamente esse experimento, tá? Eu tenho uma ampola de vidro, tá vendo aqui? E eu vou aplicar uma diferença de potencial nessa ampola de vidro. E é engraçado, tá, que nessa época, esse experimento, acho que é de 1827, também a física estava em plena expansão, né? E eles estavam estudando muito a eletricidade. Eles já dominavam, então, né, como aplicar um potencial elétrico aí nas extremidades de um tubo, né? Eles usavam placas metálicas, né? Passavam uma corrente por fora com uma bateria, e eles queriam verificar se o gás que estava presente dentro dessa ampola, se ele conduzia corrente elétrica, e ele conduzia. E à medida que a gente conseguia deixar menos ar dentro dessa ampola, deixar um ar bem rarefeito, os cientistas começaram a observar, né, um feixe que saía do terminal negativo e ia para o terminal positivo. E ao se aproximar um ímã desse feixe, né, esse feixe era atraído pelo lado positivo do ímã e repelido pelo lado negativo do ímã, né? Crookes, tá, não conseguiu explicar a natureza desses raios, tá? Demorou aí um tempo, acho que foi em 1903, 6 anos depois, que Thomson propôs que esses raios, né, eram os elétrons. Eles ficaram, a princípio, conhecidos como raios catódicos, porque ele saía do terminal positivo, e o terminal positivo eles chamavam, até hoje, né, a gente chama de cátodo, e o terminal negativo a gente chama de anodo, né? Então, como eles saíam do cátodo, eles ficaram conhecidos como raios catódicos. Aí, gente, o videozinho do YouTube que eu deixei lá na plataforma para vocês, ele é bem ilustrativo mesmo nesse experimento.
Eu acho que ele está até em espanhol, mas só de vocês verem o experimento, a animaçãozinha dele, tá bem legal mesmo, tá? Essa foto aqui também tá legal, porque é mais ou menos isso aqui mesmo que eles tinham, né? Observe que o tripé dele aqui, ó, é até um tripé antigo, né? Que ele usa aqui para sustentar a ampola de vidro. Tá vendo? Esse experimento, então, foi aí de 1897, como eu falei para vocês. E aí, o que eles verificavam, né, nesse experimento? A voltagem faz com que as partículas negativas se desloquem do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. A trajetória dos elétrons pode ser alterada pela presença de um campo magnético. Considere os raios catódicos saindo do eletrodo positivo através de um pequeno orifício. Se eles interagirem com um campo magnético perpendicular a um campo elétrico aplicado, os raios catódicos podem sofrer diferentes desvios. A quantidade do desvio, né, do raio catódico, o ângulo ali que ele desvia, depende, né, do campo, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético que vai ser aplicado. Por sua vez, essa angulação do desvio, né, depende da proporção carga-massa do elétron, tá? Então, Thomson, ele foi o primeiro que sugeriu que esses raios eram elétrons e que esses elétrons constituíam toda a matéria que existia. Então, ele era uma partícula que deveria estar no átomo, né? Porque nessa época eles consideravam que o átomo constituía a matéria. Mas eles achavam que o átomo era uma esfera maciça. Então, Thomson foi o primeiro a falar, não, essa matéria, além disso, ela tem uma carga negativa. E por que ele achou isso? Deixa eu voltar aqui na figura. Porque ele fez diversos experimentos com essa ampola de Crookes, né? Utilizando diferentes materiais aqui para ser o cátodo e para ser o anodo, e também diferentes gases dentro dessa ampola. E o resultado era sempre o mesmo. Então, ele variou, né, diferentes materiais aqui nesse experimento e o resultado era sempre o mesmo. Então, ele propôs que esse elétron era uma partícula fundamental da matéria, né? E ele conseguiu ainda determinar, né, essa proporção carga-massa. Por quê? Por causa exatamente desse desvio. Ele variava ali, então, os campos elétricos e magnéticos que ele aplicava. Obtendo, então, os desvios, ele conseguiu chegar a esse valor, né? Que os elétrons, então, têm uma relação entre a carga e a massa de 1,76 vezes 10 a 8. Depois, esse número, ao longo da história, vai ser importante, porque é através dele que a gente pôde determinar depois a carga de um elétron e também a massa de um elétron, né? Então, ele determinou isso e o objetivo dele é determinar a carga e a massa do elétron mais para frente. E aí, né, um outro cientista, né, em 1909, o Millikan, conseguiu determinar a carga do elétron. E no experimento, né, que ficou conhecido como a gota de óleo de Millikan. Né, aqui tem um esquema, então, né, do que seria esse experimento. Naquela época, já era conhecida a radioatividade. Observe que ele usou aqui uma fonte de raio-x. A gente vai fazer um parênteses na aula daqui a pouco para poder falar um pouco da radioatividade, tá? Mas, enfim, né? Ele usava uma fonte de raio-x, era um cilindro fechado. Aqui ele tinha uma fonte de raio-x e do outro lado ele tinha uma lente de microscópio, para ele ver o que acontecia dentro desse cilindro. E dentro desse cilindro ele tinha duas placas eletricamente carregadas, uma positiva e a outra negativa. E ele borrifava acima das placas, né, um borrifador de óleo, gotas de óleo bem pequenininhas. E tinha um orifício no terminal positivo que deixava, então, né, as gotas caírem por entre os terminais.
Então, aqui nessa gota de óleo existiam, né, algumas forças que atuavam entre elas. A primeira, a gravidade. A gota tinha que cair. A segunda era a força elétrica aqui. Por quê? Porque essas gotas adquiriam carga vindas dessas fontes de raio-x, né? E aí, com essa carga, dependendo se fosse positiva ou negativa, e a grandeza dessa carga, né, ela poderia ficar estabilizada aqui, paradinha, ou ela poderia até mesmo subir para o polo positivo. Dependeria da força que iria ganhar aqui, se era a força da gravidade ou se era a força, né, elétrica, eletrostática. E aí, variando, né, a potência que ele usava nesses terminais, ele conseguiu medir, né, a velocidade com que cada gota caía. E ele viu que essa velocidade era sempre múltipla de um número menor. E essa multiplicidade desse número era a carga do elétron. Aqui, gente, esse slide só está explicando a figura anterior, né? Eu já expliquei para vocês. Então, né, utilizando esse experimento, Millikan determinou que a carga do elétron é 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs. Conhecendo a proporção carga-massa que Thomson havia determinado, né, Millikan calculou também a massa do elétron. Eu gosto muito de contar a história desse experimento, porque observe como um instrumento simples, né, foi capaz da gente determinar indiretamente uma massa tão pequena, né, da ordem aí de 10 a menos 28 gramas, tá? Com números mais exatos, né, a gente tem que a massa do elétron é 9,10939 vezes 10 a menos 28 gramas, tá? Essa massa aqui, né, é 2.000 vezes menor que a massa do hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio só tem um próton no núcleo. Então, quando a gente fala, né, que o elétron tem massa desprezível, é porque a massa dele, comparada a prótons e a nêutrons, é muito pequena. Mas o elétron tem massa, né? E por ter massa, ele foi considerado, então, uma partícula. E aí, né, como eu falei para vocês, a gente ia fazer uma pausa para falar da radioatividade, porque exatamente nesse mesmo período que esses cientistas estavam trabalhando, né, a radioatividade também estava sendo descoberta, né? Ela foi descoberta em 1896 por Becquerel, que não conseguiu também determinar a natureza dessa radioatividade, o que seria essa radioatividade, né? Somente mais tarde, aí, com os estudos da Marie Curie, que estava estudando aí minérios de urânio, que eu botei a fotinha de duas, para vocês verem, porque às vezes a gente fala de radioatividade e a gente fica tão perdido, né? Fala assim, nossa, mas como assim radioatividade? Na verdade, a radioatividade é um fenômeno natural em que átomos pesados, né, o seu núcleo se torna instável e se desintegra ou libera, né, partículas ou radiação oriundas do núcleo, tá? Uma substância radioativa, aqui ele já começa a contar o experimento de Rutherford. Então, como já havia, né, sido descoberta a radioatividade, né, Rutherford, que é um outro físico e químico importante para a gente no desenvolvimento aí dos modelos atômicos, ele fez o seguinte experimento também, tudo nessa época. Empregando aí, né, um desses minérios, ele colocou esse minério, que já tinha esse conhecimento que ele era radioativo, tá? Mas ainda não se conseguia explicar, né, a natureza, a origem dessa radioatividade. A única coisa que eles observavam é o quê? E se eu deixar uma pedra dessa no escuro, em contato com uma chapa fotográfica, né, essa chapa fotográfica essa pedra vai emitir radiação que vai ser detectada ali nessa chapa fotográfica. Então, ela vai ficar toda manchada.
Então, ele pegou, né, uma substância radioativa e colocou dentro de um bloco de chumbo que só tinha um orifício, né? Então, a radiação daquela substância sairia somente nessa direção, tá? E ele passou, então, essa radiação, né, por duas placas eletricamente carregadas, tá? E o que ele observou? Ele observou que essa radiação vindo dessas substâncias radioativas ali recém-descobertas se dividiam em três. Ele tinha, então, uma chapa fotográfica e ele conseguia... Ele não via os raios, né? A radioatividade é invisível, incolor, a gente não vê. Mas a gente consegue detectar elas, né, numa chapa fotográfica. Então, ele viu que ele tinha três marcações diferentes nessa chapa fotográfica. Ele viu que parte dessa radiação, né, era atraída para o polo negativo, né, do campo elétrico que ele estava aplicando. Parte dessa radiação não era desviada e parte dessa radiação era muito desviada para o polo positivo. Observe que a radiação aqui que ele chamou de alfa, né, que foi atraída pelo campo negativo, né, sofre um desvio menor que as que sofreram desvio aqui para o polo positivo. Então, como ele explicou isso? Como ele explicou essa questão? As substâncias, né, emitem radiação naturalmente, já sabia disso, né, da forma que elas são encontradas na natureza, porque existem outras substâncias, gente, que podem emitir radiação depois de receber radiação, por exemplo, do Sol. São substâncias fluorescentes ou fosforescentes, né? Por exemplo, esses olhinhos de gato que tem na estrada. Se a luz bate nelas, elas brilham de volta, né? Então, elas emitem radiação, mas primeiro elas precisam receber radiação. Tá? Aqui não. Aqui, né, esses minerais, eles emitem radiação por si só. Né? Eles não precisam receber uma fonte de energia para poder estar emitindo. Então, o que ele concluiu? A radiação que era atraída, né, para a placa negativamente carregada de raios alfa. E concluiu que esse tipo de radiação, né, tinha carga positiva. Os raios gama, que ele chamou aqui, era o feixe, era parte da radiação que não sofria desvio. Então, ele não tinha carga elétrica, tá? E mais tarde também ele conseguiu visualizar, né, ele conseguiu provar que esse tipo de radiação não possui massa, tá? Ela é somente uma onda eletromagnética. E aqui o feixe, que foi mais desviado para carga positivamente carregada, né? Ele chamou de raios beta, tá? E concluiu que eles teriam carga elétrica negativa, assim como os raios catódicos lá anteriormente, que Thomson estava falando que era elétrons e que era, né, a partícula fundamental da matéria. Hoje a gente sabe, tá, que os raios alfas são constituídos de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, realmente, eles têm carga positiva, assim como o Rutherford já previu. E os raios beta são elétrons, tá? E esse desvio maior dos elétrons é por quê? Porque o desvio de uma carga frente a um campo eletromagnético depende da sua massa. Quanto mais leve é a partícula, mais ela sofre desvio do campo eletromagnético, tá? Então, observe que aqui os raios alfa são mais pesados, né? A massa aí, em unidade de massa atômica, é 4, porque tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ela é menos desviada pelo campo. Aí aqui está explicando exatamente o que eu já disse para vocês, né? Essa figurinha aqui também é legal, né? Porque a gente não consegue ver os raios, mas a gente vê aqui, né, o que o Rutherford vê lá na chapa fotográfica dele, né? Os 3 pontos, né? Vindo aí, vindo da fonte dele radioativa. E aí, gente, quando Thomson propôs que existiam os elétrons e que os elétrons constituíam toda a matéria, por isso ele estaria presente no átomo, ele propôs um modelo
dele de átomo. Até então, o átomo era uma esfera, só uma esfera sem carga maciça. Agora, Thomson, né, descobre os elétrons e fala que não. O átomo, né, ele pode ter no formato de uma esfera ou não. Só que o importante agora é que ele divide, né, esse átomo em duas partes. Uma parte positiva e uma parte negativa. Né? Então, a gente imagina, né, como se fosse aqui uma bola de sorvete, de flocos. A parte branca do sorvete de flocos seria a carga positiva, uma massa positiva. E o granulado ali do sorvete de flocos seriam os elétrons com carga negativa. Na época lá de Thomson, não era muito popular o sorvete de flocos, era mais popular o pudim de passas. Então, ele deu um nome, né? Deu um apelido para o modelo atômico dele de pudim de passas. Mas logo depois, né, Rutherford estava ainda estudando, né, a radiação, a radioatividade, ainda estava muito intrigado, né, com os experimentos, que como deveria ser o átomo, e resolveu continuar estudando e fazer ainda um novo experimento, tá? Que é exatamente esse experimento aqui. Novamente, ele usou, né, um cubo aí, né, de chumbo e lá dentro uma fonte de partículas alfa. Um elemento, ou um mineral, né, que ele sabia que emitia partículas alfa. E ele já sabia que a partícula alfa era pesada e tinha carga positiva. O que ele fez? Eu vou direcionar essa partícula alfa, né, para uma folha fina de ouro. Se o modelo de Thomson estiver correto, o que eu espero desse experimento? Se o átomo for uma esfera, né, assim, dessa forma, o que eu espero? Que as partículas alfa atravessem, né, esse átomo totalmente, ou que elas sejam totalmente repelidas, ou uma coisa ou outra ele esperava. Só que quando ele fez o experimento, o que aconteceu? Parte das partículas passavam direto, das partículas alfa, mas partes eram refletidas e sofriam grandes desvios. Algumas sofriam pequenos desvios, mas quando elas eram refletidas, a maioria eram refletidas em ângulos muito grandes, tá? Então, ele colocou aqui, né, uma tela circular fluorescente, que era uma chapa fotográfica, para também detectar onde que essas partículas alfas estavam indo parar. Então, a princípio, ele pensou que passaria direto. Então, ele só encontraria, né, uma marcação aqui. Depois, ele viu, não, que ele encontrou marcação até quase em ângulo aqui, né, de 360, quase que voltando aqui para a fonte, para onde que começou, né, de origem. Aqui, gente, tem um simulador bem legal, eu vou colocar para vocês. Ele vai ilustrar exatamente esse experimento de Rutherford. Então, relembrando aí, né, a gente falou, os tubos de raios catódicos, Thomson chegou à conclusão que aqueles raios eram os elétrons. Falando do experimento da gota de Millikan, onde a gente conseguiu calcular, né, a carga e a massa do elétron. E agora a gente está nos experimentos de Rutherford. Tanto aqueles que ele determinou os tipos de radiação, de radioatividade, né, quanto agora o segundo experimento de Rutherford, em que ele vai concluir que o átomo tem um núcleo. Então, se eu botar aqui, né, átomo bolo de passas. Então, imagine que essa aqui é a folha de ouro lá do experimento de Rutherford. E aqui eu vou liberar as partículas alfas. Aqui a partícula alfa, gente, já está representada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o que ele imaginou? Ele imaginou que as partículas alfa passariam, né, por essa massa eletricamente carregada, que Thomson estava propondo, que era o átomo, né, e seria detectada do outro lado. E aqui, se eu mudar agora para o átomo de Rutherford, como as partículas sofreram desvios, o que o Rutherford
Ford explicou com isso? A maioria das partículas passavam direto. Então, a primeira conclusão dele, deixa eu ver, foi que a maior parte do átomo é espaço vazio, tá? Então, aqui essas partículas roxas, tá? É a partícula alfa. Eu vou botar aqui para exibir trajetória. Então, ele concluiu que a maior parte do átomo era espaço vazio. E aí ele disse que nesse espaço vazio é onde ficam os elétrons, que orbitam ao redor de um núcleo, tá? E que o núcleo detém a carga positiva do átomo. Como a partícula alfa era positiva, quando a partícula alfa se aproximava do núcleo, ela era desviada. E se alguma partícula alfa encontrasse com o núcleo, ela poderia sofrer um desvio muito grande, já que a gente tem que carga positiva repele carga positiva. Então, ele sabia já que a partícula alfa era positiva. Então, ele concluiu que o núcleo, que no átomo existia um núcleo e que esse núcleo era positivo. Aqui, gente, a gente está numa escala aí, né, de 10 a menos 10 metros. Então, aqui, né, cada linha tracejada dessa, ó, seria um átomo, né, cada esfera dessa. Eu vou aumentar aí o nosso zoom para 10 a menos 3 metros. Então, aqui ilustra, né, o que está acontecendo com as partículas alfa quando ela enxerga, né, o núcleo de ouro, tá? O átomo de ouro. A gente sabe que o átomo de ouro, está escrito aqui, ó, tem 79 prótons e 118 nêutrons. Se eu coloco átomos ainda, né, com maior quantidade de prótons nesse experimento, menos partículas alfa vão conseguir chegar, né, mais próximo a esse núcleo, porque a repulsão vai ser maior. Vou botar aqui o máximo. Vamos vendo. Então, ele foi fazendo também esses experimentos, né, trocando ali a folha de ouro é o experimento clássico, né, o que a gente conta a história depois. Mas para chegar a essas conclusões, eles fez diversos experimentos ali, né, variando os materiais. Se a gente colocar, por exemplo, uma folha de alumínio, que é bem mais leve, tipo, o alumínio é 13. Ah, não, só vai até o 20. Bem, sei lá, de silício, acho que silício é 28. Que é bem mais leve, né, ele teria muito mais partículas alfa sendo refletidas, né? E sofrendo ângulos menores de reflexão, tá? Se vocês quiserem brincar aqui, né, trocar, colocar para mostrar a trajetória, ou então aqui, ó, a maioria está passando reto, quem se aproxima do átomo, do núcleo, é desviado. Né? Essa mesma ideia aqui também, né? E aqui mostrando o átomo como inteiro. E aí, aqui, né, nesse experimento de Rutherford, a gente chega, então, na ideia, né, do átomo nucleado, tá? Rutherford também foi quem descobriu o próton, né, como uma partícula subatômica, descobriu, deduziu, né, a partir dos seus experimentos, em 1911, e em 1923, um orientado, né, de Rutherford, nem sei falar esse nome, Cambridge, descobriu, né, propôs aí o nêutron. E aí, então, né, a gente chega na ideia de átomo que a gente ensina muito no ensino médio, como vocês como professores, né, vão ensinar, que o átomo consiste de 3 entidades, 3 partículas, uma neutra, o nêutron, uma positiva, o próton, e uma negativa, o elétron. E a gente já tinha descoberto, né, a carga do elétron, e a gente, os cientistas também sabiam que um átomo, né, um elemento, geralmente, né, ele poderia ser identificado, né, ele poderia ser isolado, encontrado de uma forma neutra. Então, não demorou muito para eles descobrirem, né, que a carga do elétron é igual à carga do próton, só que com sinal invertido, né? E essa carga aí é bem pequena, né, da ordem de 10 a menos 19 cômodos. Para termos
práticos, né, gente? A gente, na química, adota muito que a carga do elétron é -1 e a do próton é +1. Observe que não tem unidade, tá? Porque, na verdade, é uma unidade de elétron ou uma unidade de próton, tá? Se a gente for fazer uma conta na física lá, para poder determinar a carga de fato, né, do próton do elétron, ou se for medir com um voltímetro, né, aí a gente já tem que considerar esse valor aqui. Mas na química a gente usa muito contar, né, para saber se vai formar cátions, ânions, né, então a gente conta muito só, né, para saber se o átomo está neutro ou não. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo, que é pequeno, e contém a maior parte da massa, né, do átomo. Pode haver um número variável de nêutrons para o mesmo número de prótons, que aí a gente tem origem aos isótopos, que é os que têm o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons, que vai, consequentemente, ter diferentes números de massa também, né? Os elétrons estão localizados fora do núcleo. Grande parte do volume do átomo deve-se aos elétrons, né? Quem propôs todas essas ideias, né, foi Rutherford. Então, aqui só para a gente, né, ter uma ideia do tamanho do núcleo e o tamanho do átomo. O núcleo aí é da ordem de 10 a menos 4 angstroms, ou 10 a menos 14 metros, né? Enquanto o átomo, né, varia aí de 1 a 5 angstrom. Só para a gente fazer uma analogia, né? Se o núcleo é uma bola de gude, o átomo inteiro seria do tamanho de um campo de futebol, tá? Para a gente fazer uma analogia aí desses tamanhos, né? E aí, já que a gente determinou essas 3 partículas fundamentais do átomo, né? A gente também determina algumas medidas que a gente faz esse átomo. Por exemplo, o número atômico, que é representado pela letra Z, que é igual ao número de prótons que a gente tem no núcleo. E também o número de massa, que é o número total de nucleons no núcleo. Nucleons, o que é? São as partículas que estão no núcleo. Quais são essas partículas? Prótons e nêutrons, né? Por convenção, a gente escreve um símbolo para o elemento químico. Em cima, a gente escreve o número de massa, embaixo, a gente escreve o número de prótons. Sendo que muitas vezes o número de prótons, o número atômico, né, pode ser omitidos. E aí, na tabela periódica, é onde a gente encontra, então, esse número atômico. Eu vou parar aqui nesses slides e vou seguir aqui com vocês. No livro, gente, né, lá na plataforma tem essa mesma explicação. Ó, tem um videozinho aqui mostrando a ampola de Crookes, tá? Tem explicando também, né, o experimento de Rutherford, o átomo nucleado. E, por fim, né, a gente chega ao átomo de Bohr. Olha, o átomo de Rutherford serve para muitas coisas, esse modelo, né? Ele explica muitas coisas. Ele explica, por exemplo, o comportamento dos átomos nas reações químicas, né? Quantos elétrons ele perde, quantos elétrons ele ganha. Tem a ideia de camadas, né? Mas, ainda assim, ele não explica algumas coisas e, de fato, né? O átomo não é bem dessa forma que o Rutherford propôs e a forma principal que a gente ensina, né? Que a gente estuda no ensino médio. A gente tem agora, né, um modelo de átomo moderno, que é o depois de Rutherford, que está se aperfeiçoando até hoje, tá? Então, Rutherford propôs essa ideia, né, de órbitas ao redor do núcleo, né? Que antigamente a gente até chamava de KLMN, por aí vai, né? Hoje, tá, a gente abandonou essa ideia de órbita. Hoje a gente fala em termos de orbitais. E como que isso aconteceu? Por que a gente ainda teve que mudar aí o modelo do nosso átomo? E, na verdade, até hoje a gente está tentando entender como que o átomo funciona. Pouco tempo depois, né, de Rutherford, outros cientistas e físicos também estavam se despontando e fazendo experimentos, né? Um deles era Einstein, tá? Que a gente
vai ver mais para frente, contribuiu muito aí, né, nas discussões do último modelo, tá? Do átomo. Entre eles, né, estava Bohr. Bohr estava intrigado com um experimento que era conhecido dos físicos, mas que ninguém conseguia explicar por que o experimento era daquele jeito. Naquela época, já se sabia o quê? Quando você tinha uma luz branca, né, uma fonte de luz, poderia ser uma lâmpada incandescente, né, de tungstênio, dessa mais antiga que a gente tinha em casa. Quando a gente passava, né, a luz dessa lâmpada por um prisma, a gente obtinha ali, né, um espectro, né, dessa luz branca, também chamada de luz visível. O mesmo acontece com a luz do Sol. O que é esse espectro, né? É o resultado da decomposição daquela luz. Aquela luz branca, na verdade, né, é formada aí pelas 7 cores do arco-íris. E aí a gente obtém esse espectro, né, cheio de cores aí, igual o arco-íris, né? E esse espectro, ele é contínuo, tá? Só que aí, né, os físicos lá, empolgados com a ampola de Crookes, eles faziam experimentos com outras lâmpadas, que eram resultados aí daquela ampola, né? Eles colocavam outros gases dentro dessa lâmpada e aplicavam o potencial aqui, né? Então, eles tinham uma lâmpada de gás, que é parecida com essas lâmpadas fosforescentes que a gente tem hoje, tá? É um tubo de raio catódico, tá até escrito aqui, né? Esse tubo, ele emitia luz, só que aqui, agora, né, o gás que está aqui dentro não está rarefeito. Ele está em uma concentração mais alta, então aqueles raios, você não consegue ver um feixe só de raios, né? Você tem vários raios aqui gerando luz. Então, a luz, né, proveniente dos raios catódicos aí, quando ela é passada por um prisma, olha o espectro que eles obtinham. Eles obtinham novamente, né, um espectro, né, com as cores. Só que esse espectro, ele não era contínuo, como para a luz visível, conhecida até o momento. Esse espectro, ele era em linhas. Ele tinha regiões onde ele apresentava as cores e eles tinham regiões escuras. E ninguém conseguia explicar, né, isso. E eles conseguiam ter esse espectro aí para uma série de gases que eles conseguiam colocar dentro aí da ampola de Crookes, né, para gerar esses raios catódicos, tá? Esse aqui, ó, que está aqui embaixo, é o espectro de linha para o hidrogênio, né? Então, olha só, o hidrogênio já era, né, o gás e o elemento mais simples conhecido da época. Eles já sabiam disso, porque era o mais leve também. E esse átomo, né, esse gás, o gás hidrogênio, que é H2, né, uma molécula, não átomo, né, uma molécula, ele oferecia aí, né, 5 linhas, né, no espectro, né, que eles chamavam, a gente chama até hoje, né, toda essa região, né, de radiação. A luz é uma radiação eletromagnética, né? A gente chama de espectro eletromagnético, né? E, na verdade, esse espectro eletromagnético, né, ele não termina, ele não começa aqui no vermelho e termina aqui no roxo. Ele é maior, só que a gente não vê, né? Esse aqui é a parte visível do espectro eletromagnético, né? Ainda existe radiação que passa aqui no infravermelho e radiação aqui para cima do ultravioleta. E eles já sabiam naquela época, né, que a luz tinha comportamento de onda até então, tá? Igual a onda do mar, só que é uma onda invisível, né, a luz. Por isso que a gente chama aí de radiação eletromagnética, porque a luz é uma onda eletromagnética. Enfim, a gente vai estudar também isso com mais detalhes. Eu quero só chegar no próximo modelo atômico, né? E aí, para explicar, então, né, esse espectro em linhas, especialmente para o hidrogênio, Bohr fez alguns postulados, assim como Dalton lá atrás, tá? O que ele postulou? Primeiro, o modelo de Rutherford tinha um problema, né? Sério, por isso que Bohr estava à procura de outras respostas. Se você tem um núcleo positivo e uma carga elétrica negativa orbitando ao redor desse núcleo, né?
determinado momento, esse elétron iria perder energia e iria colidir com o núcleo, tá? Então, o Rutherford tinha esse problema e era uma coisa que desagradava a todos os químicos e físicos da época, né? Para contornar esse problema e buscando uma explicação, né, para esse espectro em linhas, Bohr propôs, então, né, os seus postulados também. E que agora o elétron, ele não poderia ocupar qualquer órbita ao redor do núcleo, né? Ele estaria preso em orbitais ou órbitas de energia definida. Para sair dali, ele precisava absorver ou emitir energia. E é exatamente essa ideia ele tirou daqui, ó. Por quê? Porque as linhas são linhas de energia. Tá? As linhas nesse espectro, né? Cada comprimento de onda aqui que a luz representa está relacionado a uma energia. E essa energia, ela não é contínua, como lá na luz visível, né? Ela é quantizada, ela é restrita, tá? Então, o elétron, ele só poderia assumir determinadas órbitas ou orbitais que a energia fosse permitida. Para o hidrogênio, por exemplo, o elétron ao redor do hidrogênio poderia estar assumindo aí 1, 2, 3, 4, 5 níveis de energia. E aí ele postulou que o elétron se movimentava, então, nesses níveis ou camadas. Cada nível tem um determinado valor de energia. Entre 2 níveis não há elétron, nem pode haver. Um elétron pode absorver energia e mudar para um nível de maior energia, que é exatamente o que está acontecendo aqui nessa figurinha. O elétron, o nível mais próximo do núcleo é o de menor energia, porque é quando as cargas positivas e negativas estão em maior equilíbrio. Quanto mais o elétron vai se afastando do núcleo, mais ele vai adquirindo energia, porque mais longe ele vai ficando, né, da carga que ele está sendo atraído. Então, um elétron, para absorver energia, pode, né, absorver energia e mudar para um nível de maior energia, fazendo o que a gente chama de transição eletrônica. E um elétron pode emitir energia e mudar para um nível de menor energia, o que a gente chama de transição de retorno. Então, o elétron, ele pode, né, absorver energia e depois emitir essa energia, quando ele retorna de um nível para outro. E assim ele explicou essas linhas aqui no espectro eletromagnético, tá? Por quê? Ele falou o quê? Que lá na ampola de Crookes, né, o átomo, ele recebe energia que vem aqui do terminal elétrico. Ao receber essa energia, o elétron pula para um estado de maior energia. Só que ele não é estável aqui, ele é instável, então ele retorna. Quando ele retorna, ele emite energia. Ele emite o quê? Exatamente essa luz aqui, essa energia. Ao passar essa luz por um prisma, a gente consegue ver exatamente os níveis energéticos que lhes são permitidos, que é permitido para o elétron. Baseados, então, né, nessa ideia de Bohr, né, a gente deixa para trás a ideia de órbitas, lá de Rutherford, e passa a falar de orbitais com energia quantizada, tá? E se a gente ainda, né, que é exatamente também o que está explicando aqui nessa figurinha. Então, na verdade, o átomo hoje, para a gente, tem o núcleo, tem a eletrosfera, mas a gente ainda precisa entender melhor como essa eletrosfera está organizada. Nós vamos parar por aqui hoje. Só que ela é importante para a gente perceber como que a ciência é feita, né? Ela é feita degrau por degrau, experimento por experimento, conclusão por conclusão, né? E eu acho que isso também é importante para a gente passar para os meninos do ensino médio, para não desacreditar a ciência no futuro, que é feito em cima do trabalho aí de muitas pessoas, né? São muitos nomes, não é uma pessoa
só. E na próxima aula a gente vai continuar e eu vou introduzir um pouquinho, né, de cálculo aí, como são calculadas as massas atômicas, o número de mol, já a partir dessa ideia aí do átomo nuclear. Boa noite, gente. Até a próxima.